Olá a todos, daqui William Amzalag e quero dar-lhe as boas-vindas em nosso quarto episódio da Jeunesse Longevity TV. Jeunesse, we are redefining youth. Nascer não é um crime. Então, por que devemos ser todos nós condenados à morte? A morte é inevitável? Você pode se surpreender ao saber que envelhecimento e morte não existe desde sempre. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, uma única célula nasceu. Esta única célula não envelheceu. Tinha a capacidade de se dividir indefinidamente. Mas 3 bilhões de anos depois, algumas destas células começaram a formar organismos, tais como vermes, peixes e, finalmente, os humanos. Contudo, estas células estavam envelhecendo e sua capacidade de se reproduzir indefinidamente chegou ao fim. E hoje sabemos exatamente o porquê. Essas células nós as chamamos de células somáticas. Contêm um gene que controla a produção da telomerase. E este gene foi e ainda é desligado. Sem a capacidade de produzir telomerase, os telómeros se tornarão mais curtos e as células vão morrer. Então, por que há tantas discrepâncias de longevidade entre humanos e outros animais? Deixe-me dar-lhe alguns exemplos. Você já ouviu falar sobre George? George é uma lagosta americana que nasceu em 1869 e tem agora 140 anos de idade. Ela era uma espécie de mascote no restaurante de Nova Iorque e foi devolvida ao oceano em 2010. Ela provavelmente ainda é viva. Mas como? São as lagostas imortais? Não exatamente. Mas elas não morrem de velhice porque a sua telomerase está constantemente ativada para que as células não morram. No entanto, elas são sensíveis a infecções dentro da sua casca e podem morrer dessas doenças. No Japão, os koi-fish são conhecidos por viver muito tempo. Eles são belos peixes, geralmente brancos com manchas vermelhas. Alguns foram dados nomes e o mais famoso é o peixe anako, que morreu em julho de 1977, durou 226 anos. Algumas tartarugas também vivem muito tempo e uma delas, a Aduaita, das Seychelles, viveu quase 250 anos. Existem ainda algumas espécies que têm uma longevidade indefinida, como as bactérias, chamadas de Atrobacter, que podem ficar dormentes por milhares de anos e de repente acordar. A hidra é a espécie única e específica que, quando parte do seu corpo é cortado, ela regenera o corpo em 2 ou 3 dias. Hidra será potencialmente imortal porque contém as células estaminais. Em caso de lesão, essas células estaminais alteram-se para formar a célula que falta e reconstroem a parte que faltava. Se alguns animais podem ter uma longevidade indefinida, por que temos de ser condenados à morte? Por outras palavras, temos atualmente o conhecimento e a tecnologia para viver para sempre? Nós já conseguimos reverter o envelhecimento em células humanas. O que nós não sabemos ao certo é se podemos reverter o envelhecimento em você ou em mim. Nós conseguimos desacelerar drasticamente doenças e o processo de envelhecimento mais do que as pessoas imaginam. Mas ainda não temos a fórmula mágica.
para prolongar para sempre a vida humana, então o que será necessário para nos mantermos todos vivos o suficiente? Na Genese, a nossa geração jovem acredita que podemos viver o suficiente para viver para sempre. O que significa que nós projetamos soluções temporárias como a reparação do ADN, a ativação da telomerase e o suporte de células estaminais, a fim de ainda estar aqui e por aqui, por forma a beneficiar de outro cientista de prémio Nobel. O que nos pode dar uma outra solução para os próximos 20 anos, que nos dará tempo para esperar para a descoberta seguinte e assim por diante. Sim, a imortalidade está ao virar da esquina. Meu nome é William Amzalag e eu sou Geração Jovem. Vejo no próximo episódio. Obrigado. Jeunesse. We are redefining youth.